Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui dá para considerar uma continuação direta do outro vídeo, né? Até porque eu tô trazendo uma ferramenta que eu já mencionei. Tinha comentado sobre o Cloud Code, o Codex, também do Open Code, e eu vou dar uma ênfase especial, né? Tanto é que eu tô fazendo assim especial para essa ferramenta que é o Open Code. É uma ferramenta agêntica, assim como o Cloud Code, o Codex, assim como eu disse no outro vídeo, é feito para orquestrar agente, né? Ele é feito ali com o mesmo intuito dos outros dois, mas ele tem um diferencial muito grande e é por isso que eu achei interessante trazer um vídeo somente dele, tá? Primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre a filosofia do Open Code, né? Deixa eu dar um destaque aqui, parte de filosofia, vou dar spoiler, né? Mas basicamente, ele é uma ferramenta open source, então você pode diretamente contribuir lá. O código tá todo no repositório ali da Anomaly Co, né? Que eu vou colocar o repositório também na adição. E você pode fazer um pull request agora mesmo, se você achar algum problema. Eles estão em constante evolução, tanto é que quando eu comecei a utilizar o Open Code, eu tava na versão 1.3.2, agora tá na 1.7.15, alguma coisa assim. Todo dia tá tendo atualização, é uma doideira, né? Então é bem bacana. De verdade, eles estão melhorando bastante coisa na ferramenta. Tem a questão dos múltiplos provedores, né? Que é uma coisa que chama muito a atenção. O Open Code, por não ser proprietário de nenhuma grande empresa relacionada a grandes modelos, LLMs e esse contexto todo, né? Não é da Anthropic nem da OpenAI. Nesse contexto, ele conecta com quase tudo, né? Praticamente tem no mercado, né? Como se fosse uma espécie ali de Open Router nessa questão de se conectar com outros provedores. Ele faz uma coisa muito similar ao Open Router. Inclusive, você pode se conectar ao próprio Open Router, né? Que é maravilhoso, porque aí de fato você tem acesso a ainda mais modelos. Você praticamente consegue se conectar a qualquer coisa, até modelos locais. E inclusive eu já até testei isso com o Ollama, tá? Funciona. E caso você queira um setup específico para esse ponto, posso estar disponibilizando ali um vídeo ou até mesmo disponibilizar vídeos que eu assisti para fazer essa configuração e tudo mais. E como eu mencionei, não tem um lock-in, né? Não tem um vendor lock-in, porque no momento que você tem múltiplos provedores, você não tem um lock-in. O que seria vendor lock-in? Quando você está preso a uma ferramenta proprietária ou uma tecnologia proprietária. Ou seja, quando você está ali no contexto do Cloud Code, por exemplo, você só vai utilizar modelos da Anthropic. Então você está sofrendo ali um vendor lock-in da Anthropic, né? Você pode se conectar a qualquer outra coisa, ou se você só tiver a assinatura do Cloud Code, você pode usar, né, no Open Code de forma direta, né? Então você tem um lock-in ali da ferramenta do Cloud Code em relação aos modelos da Anthropic. Você só consegue utilizar modelos proprietários da Anthropic dentro do Cloud Code. No Open Code não tem isso, por isso que ele não tem vendor lock-in, entendeu? E com relação ao setup, né? É extremamente simples, é o que eu até deixei aqui, ele é extremamente facilitado e se você está utilizando ali um gerenciador de pacotes ali no ecossistema JS, você está usando Nano, Node, BAN, enfim, você vai, na maioria ali dos principais gerenciadores de pacotes, ele vai ter uma compatibilidade, né? Se você tiver no Mac, se você tiver no Arch usando o Paru, né? Eu uso como utilitário o EA, né? Eu uso o Walmart e ele é baseado no Arch. Então, eu não uso o Paru, eu uso o EA, mas nesse caso eu instalei usando o próprio curl que eles disponibilizam. Tem um script, né, que eles têm ali, eles fornecem na página principal do Open Code, que identifica o seu sistema operacional e baixa ali o binário pré-compilado, tá? Aí você consegue instalar ali com super facilidade. Eu acho que eu até recomendo esse, porque é muito mais simples. Você só copia, cola, tá ali, funcionando. Não tem BO nenhum. Agora, com relação às formas de utilizar, né? Nessa segunda parte do vídeo, eu vou estar colocando a mão na massa ali com o Open Code aberto, né? Mostrando as skills que eu utilizo, os plugins, os agentes e também os MCPs, como que eu faço no dia a dia, mais ou menos, e a utilização básica dele mesmo, como é que ele funciona, quais são os diferenciais com relação ao Cloud Code, com o Codex. Deu para perceber um pouco da diferença quando eu executei no último vídeo, né? Mas o Open Code naquele modo estava bem pelado, porque ele estava sem plugins, né? Mas agora eu coloquei o My Open Agent de volta, e aí eu vou mostrar por cima como é que ele se vira, né? E vou mostrar também um pouco da questão dos modelos gratuitos que eu tinha mencionado no último vídeo também. E é basicamente isso. Eu vou cortar e eu já vou estar com o Open Code aberto. Bem, eu tô com o Open Code aberto, tá? Ele vem com essa cara, ele tá na versão 1.17.7 agora. E, de novo, relembrando, qual ferramenta que eu tô utilizando para gerenciar os terminais, né? Tô usando o Warp, tá? Tem outras ferramentas do mercado. E se você quiser uma coisa um pouco mais old school e mais tradicional, você pode usar o Temux também. Inclusive, o Warp, se eu não me engano, é baseado no Temux. Enfim, ferramenta só para gerenciar múltiplos terminais, né? Pode gerenciar ali múltiplos agentes, trabalhar
trabalhar com artifício, você consegue colocar corzinha, né, pra ser um outro, aí você consegue meio que criar grupos, né, baseado na cor, tudo mais. É basicamente isso. Com relação ao OpenCode, voltando ao assunto principal do vídeo, né, a ideia aqui é você trabalhar de forma super facilitada visualmente, né, ele é bem intuitivo. O OpenCode é diferente do Cloud Code, e isso é uma questão muito abstrata, tá? É assim a minha percepção, você pode ter uma percepção totalmente diferente, mas o OpenCode, ele visualmente falando é muito mais intuitivo. Por exemplo, aqui eu consigo ver que tem um tab para agents, né? Ctrl P para commands. E aí eu consigo ver aqui os principais comandos, né? Aí eu consigo, tem várias coisas e eu já testando. Cloud Code, se você entra no Cloud Code pela primeira vez, é muito minimalista, né? E você não consegue ter muita noção do que exatamente você está fazendo num primeiro momento, né? Por exemplo, ele vai ter ali, né, tal, alguns comandos, algumas memórias. Isso aqui é por conta que eu estou usando ali o plugin do CloudMain, né? Mas ele não é muito instrutivo, né? Não tem coisas muito óbvias rolando aqui. A mesma coisa acontece pro Codex. Se você ir no Codex, você vai acabar percebendo que, ele está instalando uma dependência aqui, deixa ele cortar. A mesma coisa acontece pro Codex, né? Quando você vê aqui, ele dá aqui uns comandos, né? Ele já fala, pô, né, você pode rodar o review aqui para fazer tal coisa, né? Nas mudanças que eu fiz mais recentes. Ele fala que dá uns alertas aqui, mas nada se compara ao OpenCode. Ele é limpo, ele é centralizado, né? A UI dele é bem mais agradável, pelo menos para mim. Então você consegue aqui trocar os agentes de forma super facilitada também, usando o tab só. Você consegue ter acesso às suas skills, aos seus comandos por aqui, apertando só. Isso é bem parecido com os outros, né? Apertando barra. E é basicamente isso. Aqui você tem alguns comandos que é da própria ferramenta, né? Pode ali ter acesso a models, você acessa todos os modelos disponíveis. E vamos executar alguma coisa. Eu vou colocar um modelo gratuito, né? Só fazer esses testes. Depois vou mudar para o GPT 5.5 só para mostrar essa parte de configuração de assinaturas e tudo mais, né? Vou usar o DeepSeek V4 Flash Free. Vou colocar um projeto de teste, talvez Create a Hello World Project. Isso é bem simples, tá? É porque eu quero mostrar essa segunda parte da UI. Basicamente, ele vai mostrar a janela de contexto, né? Quantos tokens estão consumidos. Nossa, Jorge, um Hello World consumir 40 mil tokens é muita coisa. Eu concordo com você. O que acontece? Quando você está com múltiplos MCPs habilitados, que é o meu caso, tá? Por exemplo, eu tô aqui com o SKZ, tô com no Anytype não, né? O CloudMain, o grep app, tem o Web Search, tem vários ali, né? MCPs. Dependendo do MCP que tá utilizando, ele vai economizar tokens, né? Inclusive é o caso, eu acredito, do SKZ e do grep, né? Mas dependendo do que tiver ativo, você pode desabilitar, tá? E o plugin do OhmyOpenAgent, pelo harness que ele traz, ele consome mais agentes por default, tá? Então fique isso de alerta, né? Quando você instalar o plugin do OhmyOpenAgent, você vai consumir mais token por prompt, tá? Isso é meio complicado, né? Mas se você for ver, eu desabilitei todos os MCPs, eu vou fazer o mesmo teste, tá? Vou usar o mesmo modelo, inclusive. Espera, carregar um pouco. Vou usar o mesmo modelo e vou fazer eu vou desabilitar os MCPs de novo, né? Desabilitei. E aqui eu vou colocar um modelo de V4 que eu já tinha colocado, vou colocar um Hello World. Acho que posso usar o mesmo comando. Pronto, Create a Hello World Project. Vamos ver quantos tokens ele vai consumir aqui. Foi um pouco menos, mas é porque não, né? Tem 6. Mas foi bem próximo. O problema mesmo aqui é o OhmyOpenAgent, tá? Inclusive, ele perguntou dessa vez qual que eu queria, qual tecnologia eu quero utilizar para fazer esse Hello World. Ele quer fazer um Node, TypeScript, se ele quer fazer só uma página HTML, Go, JavaScript, em Python, enfim. Eu vou colocar TypeScript, tanto faz, mas assim, dessa vez ele fez a questão, aqui não, né? É inconsistente a forma que eles lidam, mas você pode tornar isso mais... Na verdade, ele fez a pergunta aqui, né? Agora que eu vi, né? Mas, enfim, eles vão gastar a mesma quantidade de tokens, pelo visto, ou algo muito próximo. E aqui, tem a questão da to-do list, tá? Que ele gera essa to-do list baseado nas tarefas que ele pressupõe que vai ser feita para atingir o determinado objetivo, né? O objetivo é criar um projeto Hello World. Então, ele gera ali uma to-do list para, né, meio que criar steps e milestones para esse caminho até chegar no objetivo. Aí ele gerou o projeto, né, do Hello World, mas o principal ponto aqui o OhmyOpenAgent, ele gasta bastante token por conta do harness adicionado no plugin, tá? Você pode ajustar isso, otimizar isso de certas formas, porque ele passa um contexto inicial muito grande, tá? Depois ele utiliza menos tokens, sabe? Então acho que para coisas pequenas, eu acho que realmente é meio complicado. Por exemplo, o ajuste que ele vai usar uma quantidade um
pouco maior de token. Mas ao longo da sessão ele vai utilizando cada vez menos. Quer dizer, né, depende das demandas e tudo mais, mas ele vai gradualmente usando um pouco menos. E aí, quando atingir certa janela de contexto, você pode utilizar o Compact, né, que é basicamente ali para compactar, sumarizar todo o contexto ali da janela de contexto. Ele vai gerar meio que um resumão, né, do que aconteceu. E aí você consegue continuar sem usar tantos tokens assim e levando. A mesma coisa funciona pro Codex, a mesma coisa funciona pro Cloud, né? Esse sistema de compactação é meio que um consenso geral para economizar tanto token quanto janela de contexto, né? Porque quanto mais contexto você joga na janela de contexto, mais a LLM se perde nas próprias ideias, no objetivo, na forma que ele avança para continuar ali a tarefa que está sendo demandada dele. E, assim, quais skills eu utilizo no meu dia a dia, né? Tem vários, na verdade, bastante, mas uma delas é o Grill Me, tá? O Grill Me, ela é uma skill, inclusive tem um repositório só de skills, teve uma curadoria ali pro Cloud Code, e essa é uma delas, tá? O Grill Me. Ele basicamente vai criar ali uma mini entrevista com você. Por exemplo, eu vou fazer aqui create a special effect on the hello world over on my project. Uma coisa. Isso é super simples, eu quero que ele adicione algum tipo de animação, algum tipo de coisinha no meu hello world só pra ter um efeitinho. E aí, ele me perguntou aqui se, ele começou com uma questão 1, né? E ele vai fazer tipo 20, 10, 15 questões, isso depende muito da complexidade da tarefa, né? Se for uma tarefa muito complexa, ele chega a 30 questões, 25 questões, são várias questões que ele vai diminuindo os gaps, né, do plano, e aí ele gera um plano em cima desse questionário inteiro, entendeu? Então aqui ele perguntou, que tipo de visual você está procurando? A recomendação, como é um projeto simples, uma página HTML com CSS, sem framework, é o necessário, né? E aí ele deu algumas sugestões, eu quero a primeira, né? Direct Drive. Essa aqui, ó. Static, HTML, plus, look, fine. Aí eu concordei com ele, né? E aí ele vai continuar perguntando, qual tipo de efeito você tem em mente? Aí ele, troca de cor, um glow, né? Colocar tipo uma luz, né? Um scale, um underline, um gradient. Eu quero um gradient, quero aquele degradê ali ao mover o cursor, né? Um exemplo, né? Faz o que eu quero. Where does gradients of test gradient, background gradient? Eu quero no texto, test gradient. E geralmente ele apresenta a numeração das respostas, tá? 1 ou 2. Aí você digita 1, 2, 3, 4 ao invés do texto, né? Só que o modelo que eu tô usando, de DeepSeek V4 Flash Free, tá trazendo dessa forma. Então, eu não sei, depende de modelo, tá? Depende de LLM para LLM. E aí, ele também traz recomendações. Você pode simplesmente concordar com as recomendações. Eu vou mandar um agree e aí ele vai simplesmente falar, não, então você concordou com a minha recomendação, entendeu? E eu vou só concordar com tudo, tá? Sendo bem sincero, eu quero ficar aqui delongando sobre um Hello World, né? Pelo amor de Deus, só quero ter isso, né? Pra mostrar pra vocês. E aí ele vai executar, tal. Quando é uma tarefa mais complexa, ele costuma delegar, né? Pra outros agentes. Então tem o conceito aqui no Open Code de subagentes, né? Quando é uma tarefa realmente precisa ali de uma coisa mais especializada, uma coisa um pouco mais complexa, ele vai delegar para subagentes que, por exemplo, tem um subagente chamado Explore, né? Que ele vai explorar a codebase e entender ali arquivos e tudo mais para conseguir fazer uma determinada ação. Por exemplo, eu posso pedir para ele, eu vou forçar ele a delegar alguma coisa, tá? Eu vou pedir para ele testar os subagentes. Eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. Delegate all subagent test all of them. Aí se você fazer isso, ele vai sempre testar geral. Deixa eu ver aqui, ó. Aí ele usa essa skill aqui, delegate. Aí você consegue acessar, né, ó, o que tá rolando em cada um deles. Isso é muito legal, né? Você consegue interagir com os subagentes ali, você consegue ver o que tá rolando por baixo dos panos, o consumo de token de cada um. Então, tipo assim, é uma ferramenta muito legal, né? Que você consegue ver os processos de cada agente, né? Que tá rodando em background e tudo mais, tá? Aqui a gente pode executar o projeto. Ele gerou, eu vou ver, não sei se fez aí o projeto. Ele fez o Hello World fora do contexto do diretório que eu tava. Deixa eu ver. Deixa eu abrir um live server, que é um que ele roda páginas estáticas. Deixa eu só abrir isso aqui. Aqui, ó, foi. Aí, ó, ele tem um leve, é que vocês não vão conseguir ver, tá? Mas eu acho que não vão conseguir ver. Mas ele troca o gradiente conforme eu vou
vou passando o mouse, tá? Aqui, ó. Tá meio bugado, tá? Não falar que tá perfeito não, porque, ó, ele se move meio estranho, mas ele funciona, tá? Ele tá funcionando. Porque eu não especifiquei tanto a forma, né, que ia ser. Só falei, ó, vai ser um gradiente aí e é isso, né? Eu concordei com todas as opções sem ver, né? Mas é basicamente isso, tá? Esse foi o projetinho. Deu pra pegar um pouco do contexto geral, né? Eu mostrei os subagents, eu mostrei a skill que eu mais utilizo, né? Principalmente para feature completa. Eu sigo essa ideia, né? De gerar ali meio que um documento com Grillme, né? Meio que eu gero um plano inicial com Grillme, depois eu gero uma spec, né? Eu uso essa skill Writing Plans, né? Isso vem do Cloud, isso é uma coisa muito legal de comentar. Ele tem retrocompatibilidade com o Cloud, então todas as skills que você gera no Cloud Code, você tem acesso a eles no Open Code. Isso é muito legal, porque meio que você tem acesso a... Você não perde nada, né? Do contexto que você montou ali no Cloud Code. Por exemplo, criei uma skill lá no Cloud Code e escrever planos. Eu tenho acesso a essa skill, né? E se eu não me engano, esse Writing Plans, ele é nativo do próprio Cloud. Então, você tem por default essa skill aqui, tá? Então, você pode criar, create a spec based on the implementation plan made by the Grill skill. Isso é um exemplo, tá? Então, tipo assim, aí ele mostra todo o contexto da skill, né? Isso aqui tudo é o que você tá injetando na request, tá? Fique bem claro isso. E aí ele vai ler, né, múltiplos arquivos, vai montar, né, a skill e tal. A skill não, a spec, né? E aí, com base na spec, você consegue criar ali um plano de implementação e executar esse de implementação. Então, eu tô gerando um plano que vai ser executado. E eu posso executar tanto pelo Sisyphus, né, que é o agente orquestrador, quanto para esse agente aqui, que ele é feito para executar planos, né, que vem com o plugin do OpenAgent, tá? Aqui ele criou um plano, tá? Aparentemente esse é o plano, a spec, montou, ó, vai estar em docs, per powers, plans, e aí vai estar aqui, é o formato padrão, tá? Da spec, da skill, né? A spec que a skill gera, no caso. E aí ele define as tarefas, os passos, as ondas, né? As waves de tarefas vão ser feitas. E se você quiser, você pode rodar aqui subagent driving, né? Que ele vai rodar subagentes no contexto ali do plano, né? Você pode fazer isso aqui, ó, tá e aí ele vai começar a delegar. E como eu tô usando o Atlas, ele já meio que sabe como é que vai... Como eu tô usando o Atlas, ele meio que já tem um contexto específico para executar planos. Então, ele já tá gerando os to-dos, né? E aí vai ter aqui todas as marcações da lista de tarefas que vão ser realizadas. E ele vai executar tudo isso, né? E como já tá executado, eu não sei o que vai sair daqui, tá? Porque eu já implementei isso, né? A gente já viu o projeto, mas ele vai reexecutar, ou acho que ele vai dar um review geral, enfim. É isso. Daí ele vai delegar, como você tá vendo aqui, ele de forma automática vai delegar os processos, tá? E, ó, já tá delegando a tarefa número 1, né? Às vezes ele dá uma bugada, tá? No sentido de, tipo, eu clicar aqui eu não conseguir acessar internamente a tarefa 1, né? Mas eu consigo dar um Ctrl B. Também não tá funcionando. Depende muito. Eu acho que tem vezes que eu tenho que voltar aqui para um processo anterior. Ó, vou passar um macete aqui, mas eu acho que isso só acontece na minha máquina, então, sei lá. Ou acontece só comigo, não sei. Mas eu geralmente volto aqui alguns processos e vou pro próximo. Aí eu consigo ver. Então, para mim, parece ser um bug, né? Do próprio OpenAgent, do próprio OpenCode, né? Então, não tenho certeza, tá? Isso aqui é mais um achismo meu. Aí eu consigo voltar aqui e ver o que tá acontecendo, né? Ó, aqui já voltou, ele finalizou, aí eu consigo acessar de novo. Parece um bugzinho que acontece de vez em quando. E aqui eu acompanho toda a execução aqui, eu vejo o quanto que usou. Se você tá utilizando o OpenRouter, você vê exatamente quantos dólares você tá gastando de crédito, né? A mesma coisa vale para modelos pagos no geral. Mesmo se você estiver utilizando a assinatura, você vai conseguir ver aqui quanto que você gastou em dólares, né? E basicamente, eu não sei se pra falar. Tem outras skills, né? Tem a questão de half loop, né? Você tem ali acesso a uma skill de half loop. O que é um half loop? Ele vai executar infinitamente, né? Não infinitamente, indefinidamente, né? Acho que a palavra é melhor. A mesma tarefa até chegar num resultado X, tá? Então, por exemplo, arrume isso aqui, arrume os testes. Aí ele vai ficar executando ali, aí ele vai chegar num resultado, ele vai validar se esse resultado funcionou, né? Eu consegui arrumar tantos testes, mas tem 2 falhando ainda. Aí ele vai executar novamente. Geralmente, dependendo do harness que você tem, da ferramenta que você tem, do modelo que você está utilizando, você não precisa de um half loop, tá? Tem outros cenários para utilizar o half loop. Por exemplo, eu estou monitorando ali,
tô usando um agente para fazer monitoramento no meu sistema, no meio de uma pipeline de observabilidade. Aí você consegue utilizar o Half Loop, tá? Meio que um idle ali que ele fica validando, né, logs e tudo mais. Você consegue utilizar nesse contexto, jogar o Open Code, o Cloud Code numa VPS, utilizar ali ele como, sei lá, uma peça ali da sua pipeline de observabilidade, fazer uma coisa meio assim, sabe? Eu nunca utilizei dessa forma, mas eu acredito para fazer isso. E é isso, né? Tem a questão dos LSPs também, né? Ele automaticamente identifica, você tem que configurar eles também, né? Por exemplo, eu tô num projeto TypeScript, ele vai pegar ali o Language Server Protocol para simplesmente pegar ali diagnóstico de erro de sintaxe e tudo mais. Sabe quando a IDE ela acusa um erro de sintaxe em determinada linha? Quando você tá, sei lá, escrevendo TypeScript ali, aí você escreve map errado, você escreve nap, sei lá, alguma coisa. Vai aparecer vermelho ali, né, embaixo da palavra, né? E isso, quem traz essa inteligência para a IDE é o LSP, né? O LSP é um protocolo ali da linguagem com a ferramenta ali que faz, né, com que a sua IDE seja capaz de mostrar a você que você errou, né? Então ele vai ter ali o contexto para acusar erros e tudo mais. O LSP é muito importante porque ele dá a possibilidade para a gente ter essa mesma visão, entre muitas aspas, né? Ter essa mesma percepção de que errou numa linha de código ou qualquer outra coisa assim. Geralmente, quando você tá aqui no OpenCode, ele é feito de forma automática, tá? Mas você consegue configurar, tanto é que tem a parte ali de LSP, tá bom? Então você consegue instalar, configurar. Eu não sei como é que é aqui, se tem um para isso, se tem um comando para isso, porque eu, sinceramente, nunca mexi nessa parte, tá? Mas geralmente de forma automática. Ele não exige nenhuma configuração prévia ou algo do tipo, tá? Então eu acho que é basicamente isso que eu tinha para falar. Eu ainda tô aprendendo, inclusive, coisas sobre o OpenCode. Tem uma vasta documentação, você consegue configurar múltiplos MCPs. Eu vou só dar uma breve pincelada nos arquivos de configuração do OpenCode, tá? Eu vou só digitar cd OpenCode. Você vê que eu mexo bastante aqui. Vou dar um code ponto aqui. E basicamente tem várias coisas, né? Eu tô com um diretório chamado command. E essa estrutura que eu tenho no OpenCode, tá? Quando você instalar, ele vai estar numa forma muito simplificada. Geralmente ele tá num .config. Se você tá numa distro Linux, ele vai estar em .config/OpenCode ou só .opencode, tá? Aqui tem as dependências, tem o arquivo de configuração do OpenCode, tá? Que é esse opencode.json, e tem o do plugin do OhmyOpenAgent, tá? Para instalar o OhmyOpenAgent é tão simples quanto instalar o OpenCode, tá? Ele não é difícil. Você vai lá no repositório do OhmyOpenAgent e instala facilmente. Inclusive você pode utilizar o próprio agente para instalar o OhmyOpenAgent para você, tá? Tipo assim, você manda o repositório para ele, inclusive foi assim que eu fiz, tá? E basicamente pedir para ele instalar. Então, tipo assim, install it, e você manda lá o link do OhmyOpenAgent. Pronto, você já instalou ali. Tem ali um passo a passo para agentes lá. Então ele vai entender super tranquilamente. É otimizado para isso, tá? O repositório. Então você vai conseguir instalar via agente. E a estrutura de arquivos e diretórios que tem no OpenCode é basicamente essa, tá? Eu vou passar por cima para não ficar muito tenso, tá? São os commands, que basicamente vai estar todos os comandos. O que é um comando? É parecido com uma skill, mas não é uma skill, porque a skill dita como que você deve fazer algo, né? Já o command é um pouco mais determinístico, mais imperativo. Faça isso. Por exemplo, quando eu quero commitar algo, eu só quero commitar algo. Eu não vou descrever como que é um commit, qual que é a ideia de um commit, não, porque isso é um pouco mais abstrato. Eu vou só mandar os comandos de commit e falar commit, pronto, né? A mesma coisa vale para, sei lá, clean, né? Eu quero limpar ali, seja lá o que for, o terminal, por exemplo, quero limpar o terminal. O comando de clear do terminal é super simples de entender. Então aqui é basicamente esses comandos, né, que são super imperativos. Já as skills, né, elas são bem mais abrangentes. Por exemplo, eu quero uma skill de design, então eu vou passar todas as formas de se analisar um design, perspectiva de um designer, né, colocar ali uma descrição muito mais abrangente, escrever várias características, né, não é uma coisa imperativa do tipo, faça isso aqui no design, senão todo o design vai ser exatamente o mesmo, né, e simplesmente não vai funcionar, porque é uma coisa muito mais abstrata. Essa é a ideia, essa é a diferença de skill para command. Tem esse optional eu criei para fazer um teste, eu tô fazendo apontamento
apontamento de skill para não ocupar a janela de contexto do OpenCode. Eu tô fazendo uns testes, né? Isso aqui eu realmente não sei se vai funcionar. Por exemplo, o meu Agents, ele é super enxuto. Eu quero deixar o mais enxuto possível para justamente economizar tokens e fazer esse meio de campo, né? Só criar apontamentos para outras skills quando é necessário. Tem os plugins, né? Esse diretório de plugins é opcional. Você pode configurar os plugins pelo próprio arquivo de configuração do OpenCode. Se você entrar aqui no OpenCode, ó, cadê? É lá embaixo. Aqui, na verdade, aqui em cima. Você vai ver aqui o All My OpenAgent na última versão. Então, o All My OpenAgent foi instalado assim, né? Eu coloquei aqui e instalei aqui, tá no Node Modules. Aqui vai achar em lugar aqui. E é basicamente isso, tá? Não tem mais nada muito relevante aqui. Code Review Graph, ele é fora do contexto do OpenCode, né? É um serviço que eu uso para gerar grafos nos projetos, para economizar token também. Tudo gira em torno de manter, né? Persistir o contexto mais saudável possível e economizar token, tá? É basicamente isso que você tem uma ferramenta dessa, tem um harness decente, o que você quer fazer a partir de agora é persistir o contexto, né? Não utilizar muito da janela de contexto para nada, né? Sempre ter um sistema ali de compactação, ou você mesmo fazer de forma manual, ou você simplesmente economiza token no geral, né? Você quer sempre economizar token e persistir contexto. São essas as duas coisas que você mais vai querer depois que você atingir uma certa maturidade com essas ferramentas, tá? Cara, eu acredito que tenha sido isso, tá? Foi um vídeo um pouco mais extenso, mas eu acredito que percorrer bastante que o OpenCode pode oferecer para você. E aí você pode deixar nos comentários o que você acha, né? Qual que é o seu feedback do OpenCode, se você teve alguma experiência ruim ou positiva com o OpenCode, se você recomenda ele para colegas do seu trabalho e tudo mais. Deixa aqui um comentário, deixa aí o like, também se inscreva no canal e é isso.